Agora a gente vai trabalhar com as características geométricas de uma figura plana, né? No caso, eu tenho uma peça aqui, um perfil C, onde eu coloquei propositalmente aqui uma mesa maior do que a outra, para não coincidir o centro de gravidade da peça com o centro de gravidade da figura 2 aqui, que a gente vai dividir. Então, primeiro passo para eu resolver um problema de características de figura plana é dividir esse perfil, né, em figuras simples, né, retângulos, que a gente sabe como descobrir essas propriedades dos retângulos e depois a gente soma essas propriedades. Então, vamos lá. Vou dividir num retângulo 1 aqui, retângulo 2 e retângulo 3. Então, tem 3 peças aqui, 3 figuras, que eu vou chamar de 1, 2 e 3, né? E aí, o que acontece? Eu vou começar a fazer a área dessas figuras, né? Então, aqui eu fiz uma tabelinha para auxiliar no cálculo dessas características. E aí eu vou calcular a área. Digamos, a base é 5, então a área da figura 1 é 10. A área da figura 2 é 8, né? A base é 1, a altura é 8. E a área da figura 3 é 5. 5 vezes 1, 5. Agora eu somo essas áreas, né, de cada figura, vai ficar 23, né? Pronto, eu tenho uma área em centímetros quadrados. Então, posso dizer ali que eu já encontrei a área da minha peça, 23 centímetros quadrados. Agora a gente vai descobrir aqui os valores y e x, tá? Esses valores são necessários para eu calcular o momento estático dessas figuras. Em relação a qual eixo? Não sei. Eu tenho que definir esse eixo. Então, ó, vou definir aqui sendo o eixo x. E definindo aqui como o eixo y. E agora eu vou calcular essas distâncias em relação ao centro de gravidade de cada figura, que é na metade da base e na metade de altura desses retângulos. Então, centro de gravidade da 1 fica aqui, da 2 fica aqui e da 3 aqui. Vamos lá, as distâncias y primeiro, em relação ao eixo x, né? Quando eu quero uma distância y, ela sempre vai ser em relação ao eixo x. Então, essa primeira distância aqui, qual o valor dela, da figura 1? Se eu tenho que toda peça tem 11 centímetros de altura e aqui vai ser a metade de 2, então eu vou ter 1 mais 8 mais 1, e eu vou ter uma altura de 10 centímetros. Então, essa altura aqui é 10. No caso da figura 2, eu tenho essa altura aqui, né? Essa altura é a metade de 8 mais 1. Então, vou ter que a altura de 5 centímetros. E logo eu vou ter essa última altura aqui, né? Que é de 0,5. Pego 1 dividido por 2, né? Então, vou ter aqui de 0,5. Agora, eu faço 10 vezes 10, 100, né? 8 vezes 5, 40. E 5 vezes meio, 2,5, né? E agora eu faço o somatório dessa coluna aqui, que vai dar o meu momento estático da peça. 142,5, né? Então, tem um momento estático da peça. Em relação ao momento estático x, né? Em relação ao eixo x.
Agora eu vou fazer em relação ao eixo Y. Eu pegar a referência desse eixo aqui e verificar essas distâncias. Se eu verificar, vou colocar até de outra cor aqui, verde, ó. Se eu verificar aqui, ó, o centro de gravidade da figura 1 e 3, elas estão na mesma distância em relação ao eixo Y. Que distância é essa? 2,5. A base das figuras 1 e 3 não é 5? Metade de 5, 2,5. Então, já sei que a distância da figura 1 é 2,5 e da figura 3 é 2,5 também. E agora eu venho e descubro aqui a distância x em relação à figura 2, que é essa distância aqui, metade de 1, né? Então, meio centímetro. Aqui vai me gerar o momento estático em x e aqui vai me gerar um momento estático em y, né? Então, quando eu tenho y, eu pego a relação da distância x. Então, eu vou colocar agora 10 a área vezes a distância. 10 vezes 2,5, 25, né? 8 vezes 0,5, 4. 2,5 vezes 5, 12,5, né? E agora eu faço o somatório dessa coluna. Vai dar 41,5. Pronto. Calculei os momentos estáticos, a área. O que eu vou fazer agora? Vou calcular onde está o centro de gravidade dessa figura. Tá? Como é que eu calculo isso? Eu sei que o centro de gravidade é igual ao momento estático pela área, né? Sobre a área. Então, no primeiro caso, eu vou verificar, ó, centro de gravidade é igual a 142,5. Esse é o meu centro de gravidade em relação a y, né? Sobre 23. 6,2 centímetros. O meu centro de gravidade em relação a x é igual a 41,5 sobre 23. 1,8. Então, já tenho três características da figura plana aqui, né, desse perfil. Eu tenho o centro de gravidade em relação ao eixo x, né? Então, é 6,2. O centro de gravidade em relação ao eixo y, que é 1,8. E eu tenho também a área, que foi a primeira coisa que a gente calculou, que é 23 centímetros quadrados, né? Então, temos essas três características. O momento de inércia em x, ele vai ser a inércia da figura 1 mais a inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3. É o somatório das inércias da figura. Mas o que vem ser essa inércia da figura? A inércia da figura, ela é igual base vezes altura ao cubo sobre 12. Por quê? Porque eu estou trabalhando com retângulo, mais a área da figura vezes d ao quadrado, tá? Que d é esse? Esse d é exatamente a distância entre o centro de gravidade da peça
e o centro de gravidade da figura. Então, na figura 1, esse D aqui vai ser esse D1, né? Da figura 2 vai ser, da figura 3, né? Vai ser esse D3. E da figura 2 vai ser esse D2 aqui. No caso, quando eu estou fazendo de X, a relação que eu pego é em Y, né? As distâncias Y. Porque o eixo X ele é paralelo a essas distâncias. Então, olha só. Qual vai ser essa distância D1? Lembra lá, se eu tenho que da figura 1 até o eixo X não é 10, então eu vou pegar 10 menos 6,2, que vai ficar 3,8, né? Então, essa distância é 3,8. Essa distância da D1. E a distância D2? Aí eu volto a verificar aqui, ó. Se eu tenho que a distância é 5, né? Até o centro de gravidade da figura 2. Se eu tenho 6,2, 6,2 menos 5, 1,2, né? Então, aqui é 1,2. E agora, da figura 3, né? Eu verifico aqui, ó. Se eu tenho meio, essa distância até o centro de gravidade, eu vou descontar meio. Vai ficar quanto? 5,7. Então, a coisa mais difícil assim nessas questões de características geométricas de figuras é você descobrir esses valores. O resto, você só utiliza ali a calculadora e já finaliza, né? Então, ó, inércia da figura 1 é igual. Qual é a base da figura 1? 5, né? 5 vezes a altura, que é 2 ao cubo, sobre 12, mais a área, que é 10, vezes 3,8 ao quadrado. A inércia da figura 2 é igual. Qual é a base da figura 2? 1, né? 1 vezes a altura de 8, né? 8 ao cubo sobre 12, mais a área, que é 5, vezes a distância de 1,2 ao quadrado. E a inércia da figura 3 vai ficar, a base é 5, a altura é 1 ao cubo, sobre 12, mais a área. A área da figura 2 é 8, né? E a área da figura 5, da figura 3 é 5, vezes a distância, que é 5,7 ao quadrado, eu tenho a inércia da figura. Então, para o primeiro valor, eu vou ter 5 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais 10 vezes 3,8 ao quadrado, vai me dar um valor de 147,73 centímetros a quarta. Então, esse é o primeiro momento de inércia da figura 1. Da figura 2, eu vou ter 1 vezes 8 ao cubo sobre 12, mais 8 vezes 1,2 ao quadrado, 54,19 centímetros a quarta. Na figura 3, 5 vezes 1 ao cubo sobre 12, mais
5 vezes 5,7 ao quadrado vai me dar um valor de 162,87 centímetros a quarta. Para eu descobrir a inércia em x, o que eu faço? Inércia em x é igual o somatório das inércias da figura em relação aos eixos. Então, vou ter 147,73 mais 54,19 mais 162,87, que vai me dar um valor de 364,79 centímetros a quarta. Então, esse aqui é o meu valor de inércia em x, né? Então, o valor de inércia em x, com esse valor eu posso descobrir o meu raio de giração em x. Então, eu pego aqui, ó, raio de giração em x é igual a inércia em x sobre a área da peça. Então, o raio de giração em x, ele vai ser 364,79 dividido por 23 centímetros. 3,98 centímetros. Esse é o meu raio de giração em relação a x, né? Calculei a inércia em relação a x. Agora eu vou calcular a inércia em relação ao eixo y. Então, preciso dessas distâncias. Eu tenho que a inércia, tanto da peça 1 e 3, essa distância aqui, né? Elas coincidem. Então, se eu quero essas distâncias, no caso, eu estou procurando somente essas distâncias aqui, ó, em relação 1 e 3, em relação centro de gravidade da peça e centro de gravidade da figura 2. Então, se eu der um zoom aqui, né, para ficar mais claro, eu vou ter o quê? Que meu centro de gravidade da figura 1 e 3 em relação ao eixo y, ele é de meio, né? Eu tenho uma base de 5. Se eu tenho uma base de 5, fica 2,5. 2,5 menos 8, 1,8, 0,7. Então, essa aqui é a minha distância D1 e D3 em relação ao eixo x, y, né? E aí agora eu tenho o quê? Esse centro de gravidade em relação ao centro de gravidade da peça. O centro de gravidade da figura 2 é de meio. Então, é 1,8 menos meio, essa parte aqui que eu não tenho, né? Então, fica quanto? Fica 1,3, né? Então, eu já tinha todas as distâncias. Aqui é D1 e D3 e aqui é D2. E agora eu já posso fazer o cálculo das minhas inércias. Vou calcular aqui as minhas inércias. Então, inércia, isso aqui em relação a y, né? A inércia em y vai ser a inércia da figura 1 mais a inércia da figura 2 mais a inércia da figura 3. Então, inércia da figura 1 vai ser, qual é a base da figura 1? Eu pego aqueles mesmos valores, né, que eu tenho, que eu já calculei. Então, vai ser 5 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais a área da figura, que é 10, vezes agora a distância, que é 0,7 ao quadrado.
Esse vai ser da minha figura 1. Então, da figura 2, pego a mesma base, 1 vezes 8 ao cubo sobre 12, mais a área da figura, que é 8, vezes a distância, que é 1,3. E da figura 3, repete aquela mesma base, né? Base de 5 vezes 1 ao cubo sobre 12, mais a área, que é 5, vezes o braço de alavanca, que é 0,7 ao quadrado. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou calcular essa característica. Então, 5 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais 10 vezes 0,7 ao quadrado. Vai ficar um valor de 8,23 centímetros a quarta. Mesma coisa com a figura 2. 1 vezes 8 ao cubo sobre 12, mais 8 vezes 1,3 ao quadrado. 56,19 centímetros a quarta. Agora eu vou ter 5 vezes 1 ao cubo dividido por 12, mais 5 centímetros quadrados vezes 0,7 ao quadrado. 2,87 centímetros a quarta. A inércia da peça, ela é igual, inércia em relação a y, né, ela é igual ao somatório dessas inércias, de 8,23 mais 56,19 mais 2,87, e vai me dar um valor de 67,29 centímetros a quarta. Então, já tenho a inércia aqui em relação a y. O que eu vou fazer? Calcular o meu raio de giração em relação a y. Então, meu raio de giração em relação a y é igual a raiz quadrada de 67,29 sobre 23 centímetros quadrados. E eu vou ter um raio de giração de 1,71 centímetros. Então, já encontrei todas as características que eu tenho.